Então, eu trouxe eles porque é bom de vez em quando sair da aldeia para poder conhecer o mundo aqui fora também. O Tupã, ele é escritor também, ele tem um livro publicado. E o Kunumim que eu falei, ele tem 2 livros publicados. E eu tenho alguns. Então a gente gosta de falar muito sobre a questão da literatura. Eu gosto de ficar em pé para poder ficar mais sossegado, né? Então a literatura hoje é uma coisa muito importante para nós, para a gente trazer conhecimento para a sociedade. Porque a gente sabe que no Brasil está faltando conhecimento sobre os povos indígenas. Então o que sabe é aquilo que os bandeirantes falavam da gente, né? Falar mal da gente. Isso aí é comum no Brasil, né? Tem até candidato a presidente aí que está falando mal da gente, né? Então isso aí é comum. Sempre falaram mal do índio. Então quando fala mal do índio, as histórias vão sendo repassadas de um para outro. Então as pessoas começam a falar que o índio é assim. E às vezes chega gente na aldeia e fala, vocês são assim. Não sei, não estou sabendo. Porque eles falam que nós somos. E daí a gente fala que não. Eles falam, então vocês não são índios? Porque eu vi lá falando que vocês são assim. Eu falo, não sabemos o que é isso. Então são coisas que vão inventando sobre os povos indígenas. E isso vai gerando essa ficção, né? Então por isso é importante hoje a literatura nativa. Que eu falo literatura nativa, é quando o índio escreve sua própria história. Que a gente escreve seguindo o nosso pensamento e a gente traz conhecimento de uma forma diferente, uma forma que faz parte da realidade daquele povo. Então os livros que eu escrevo, eu gosto de falar, mas seguindo o pensamento guarani, porque eu não sei como que o outro povo vive. Então como que eu vou falar sobre o Xavante, sobre os Kayapó? Eu não sei como que eles vivem. Então o que escreve sobre o índio é aquela generalização, o genérico. Então todo mundo, para dar um exemplo, eu escrevo há 30 anos. Quem aqui conhece meus livros? Levanta a mão, só quem conhece. Tem um ali que conhece. Pensei que tinha 2, não tem, é só um. Então veja só, agora levanta a mão todo mundo. Quem conhece o José de Alencar? Todo mundo. Quem não levantou é que está com vergonha, mas já viu falar dele, né? Então é assim que funciona. Todo mundo conhece o José de Alencar. Então a história que sabe sobre os povos indígenas é o que José de Alencar fala. E por azar ele fala do Guarani. Eu falei, caramba. Mas ele era lá do Nordeste, naquela época que não tinha nem avião ainda, não tinha carro, não tinha nada. Agora você acha que ele foi para o Sul para conhecer a história dos Guarani? Não, naquela época não se andava assim. Então ele ouviu também histórias de gerações e nisso ele vai escrever uma ficção sobre o Guarani. Você entendeu? Então quando os outros chegam na aldeia, falam, não, mas vocês são assim. Não, José de Alencar falou que é. Vocês vão desmentir ele? E daí a gente tem que seguir a história do José de Alencar. O que nós não era, agora tem que ser. Então, por isso eu falo da importância da literatura nativa. Por quê? Porque o índio, quando ele escreve uma história, ele escreve aquilo que ele vive. A Ará tem 8 anos. Ela falava só Guarani. Daí depois, aos 5 anos, ela aprendeu o português. Então, toda a história que ela vai escutar lá na aldeia, ela escuta só a história Guarani. Agora, se de repente ela virar e resolve escrever um livro, inventar uma historinha, nem que ela invente uma história, mas ela vai seguir o pensamento Guarani. Você entendeu? Então, por isso que é importante, porque esse índio vai escrever uma história que segue o seu povo. E daí, quando chega na cidade, as pessoas começam a conhecer melhor o mundo indígena. O índio pode escrever ficção? Pode, mas tem que ser seguindo a sua cultura. Para não dar esses rolos que acontecem no Brasil, porque o índio é conhecido assim. Uma vez eu ganhei um livro de presente de um branco. Quando a gente fala branco, não é cor, né? Para não falar branco, a gente fala de Juruá. Então, o Juruá é o não indígena. Então eu ganhei um livro de um escritor indígena, não indígena, que é o Juruá. E daí eu li o livro, fiquei impressionado, o livro belíssimo, porque os brancos ficam impressionados com
com a capa, com o texto, com a história. A história mostrava o personagem, era um bandeirantes. E qual era a função dos bandeirantes? Matar a Índia. E esse bandeirantes ficou revoltado porque os bandeirantes matavam a Índia. E daí ele cortou a orelha de um cara, e na época do Império, eles queriam matar ele porque ele teve cortado a orelha do cara. Daí ele teve que fugir de Piratininga, e vai fugir pela Mata Atlântica, e vai cair lá em Curitiba. E quando ele chega em Curitiba, de repente no meio da floresta, naquela época, em 1700 e pouco, ele vê uma aldeia indígena, e ali os índios acolhem ele. Daí ele fala que foi acolhido pelos índios Caingangue, lá de Curitiba. E daí ele, para mostrar, criar as ficções, ele fala que viveu 10 anos na aldeia lá, e lá ele viveu e aprendeu a língua dos Caingangue. Então ele ficou impressionado, aprendendo a cultura dos índios Caingangue. E daí no texto, para mostrar que ele aprendeu a língua dos Caingangue, ele escreve algumas frases, né? Algumas frases. Que ele está falando que ele vivia na aldeia dos Caingangue. Agora veja só a frase, era mais ou menos assim, ó. Araiju apu? Eju? Juruai vai? Juruapora? Tá, Traiguapu? Então, o autor fez um texto para mostrar para a sociedade que ele aprendeu a língua dos Caingangue, só que ele estava falando em Guarani. Entendeu? E daí na capa do livro eram os índios do Xingu. Falei, caramba, mas nunca vi um livro, tinha que ter chamado o nome do livro Salada. Porque daí a capa é dos índios do Xingu, ele conta a história dos índios Caingangue e ele fala de outra língua, né? Entendeu? Então isso que acontece no Brasil, essas coisas que vão criando e vai gerando esses conceitos doidos sobre o mundo indígena. Então por isso eu falo da importância da literatura nativa, nesse sentido, que nós indígenas temos que escrever história para trazer conhecimento para a sociedade e através dessa literatura, a sociedade respeitar mais o povo indígena e valorizar. Então, falta desvalorização, preconceito. E, mesmo assim, mesmo a gente criando tudo isso, a gente sofre o preconceito de outra forma. Porque eles falam assim, quando eu comecei a escrever nos anos 80, 84, foi passando alguns anos, não tinha escritor indígena naquela época. Daí, de repente, quando as pessoas começaram a ver meus trabalhos, eles falavam assim, mas é você mesmo que escreve? Sim, é eu. Mas é que está tão bonita a poesia. E por ser bonita ele não acreditava. Sim, mas é bonito, mas é eu que escrevi. Mas eles não acreditavam. E hoje, continua a mesma coisa. Dizem o povo que eu sou conhecido no Brasil. Os outros falam assim, você é muito conhecido. Eu falei, eu não sei, eu fico lá na aldeia direto. Se eu sou conhecido, beleza. Só que daí eles falam assim, então como quem é famoso mesmo é meu filho, mas ele não pôde vir hoje aqui, né, para fazer o sucesso. Então, como meu filho é conhecido hoje, ele é escritor, cantor, compositor e tradutor. E toca violino igual o Tupã e o violão. E ele tem 2 livros publicados. Daí quando a gente vai dar palestra junto, aí vem outro preconceito. Eles falam assim, mas é você mesmo que escreveu? Daí meu filho fala, a mesma coisa que aconteceu comigo há 30 anos atrás. Mas não é seu pai que escreveu e porque você é famoso, daí ele publicou o livro para dar ibope? Não, é ele mesmo. Então as pessoas duvidam da capacidade indígena. Então por isso que é importante as pessoas entenderem que o povo indígena, ele é um ser humano como todo mundo. Então a gente tem a mesma capacidade como o povo da cidade. Basta ter os seus talentos, correr atrás, né? Então se você tem esse talento, você tem que mostrar. Só que as pessoas na cidade vê o índio sempre primitivo, atrasado, que o índio não tem capacidade. Mas vocês são um cantador de história oral. Essa é a visão. Sim, a gente sempre foi contador de história oral. Só que hoje nós somos contador de história e escritor.
Mas por que o índio era sempre contado de história? Porque naquela época não tinha escrita. Hoje tem a escrita. Só que a escrita já existia no Brasil, que é a língua portuguesa, e daí o que acontece? As pessoas iam na aldeia e falavam para o índio contar uma história, daí o índio contava. E daí ele ia lá e publicava o texto em nome dele. E hoje a gente fala ao contrário. Não precisa ficar contando história para os outros. Se você hoje sabe ler e escrever, escreva. Não precisa contar para os outros. Então foi assim que aconteceu com os meus filhos. Eles aprenderam a escrever dentro da aldeia, porque daí hoje tem escola. Daí eles aprenderam. Daí quando foi aos 10 anos, o Tumpão começou a escrever uma história. Daí o Conumim vendo, que era pequenininho, tinha 9 anos, copiou também e começou a escrever história. Opa, vou escrever também. Então o que acontece? A criança, ela começa a ter uma nova visão, porque ele tem a capacidade de escrever, então escreva. Então isso é importante hoje a gente orientar dentro da aldeia, para que a gente possa ter mais escritores. E você tendo mais escritores, as pessoas vão entender como que o mundo indígena é, né? Então, quem for pesquisar nos meus livros, vocês podem observar que é sempre na visão guarani, para que as pessoas possam entender. Eu acabei de lançar um livro chamado, acho que faz mais ou menos uns 8 meses, chama O Presente de Jati Jaterê. Mas o Guarani, quando lê, vai entender. Vocês não. Vocês daí vão entender aos poucos. Daí, com o tempo, vai entender o que é o Jati Jaterê. Daí vocês vão começar a entender o que aconteceu no Brasil, confusões. Através das confusões, é que vai entender que o Guarani pensa assim. Quem já ouviu falar de Jati Jaterê? Não? Então agora, hoje, já estão ouvindo pela primeira vez. Jati Jaterê. Ará, o que é Jati Jaterê? Não tenha vergonha. É Mambeu Inhandep Tumpã. É Mambeu Inhandep Jati Jaterê. Ará. Isso. Fala em... Então, ela para passar para o português, daí fica aquela confusão, né? Mas daí eu vou tentar explicar. É o Saci. Então, para ela explicar o que é o Jati Jaterê. O Jati Jaterê é o protetor da floresta. Para você que entender o que é literatura nativa. Jati Jaterê é o protetor da floresta. Quando os negros vêm para o Brasil como escravo, então o que eles fazem? Eles querem fazer uma forma de defesa também. Daí eles começam a quebrar as coisas na senzala, um monte de coisa, amarrar o rabo do cavalo, uma forma de defesa contra o senhor de engenho, porque eles não saíam para fora à noite, porque naquela época havia muita história sobre histórias indígenas, e tinha muitos animais selvagens da época, e podia encontrar um negro solto, como pode encontrar um índio andando e ia pegar eles. Então o que eles fazem? Eles fazem uma forma de vingança. E no outro dia o senhor de engenho ia castigar os negros por ter feito aquelas coisas. Daí os negros protegem e falam que não foi eles que fizeram aquilo. Quem fez foi o Saci Pererê. Daí usa um personagem, que é o personagem africano, que é o neguinho de uma perna. Só que daí eles pegam o nome indígena e jogam para cá para proteger o nome africano. E as pessoas, por não entender a palavra indígena, o nome Guarani, eles vão transformando a palavra de outra forma. A palavra Saci, Jati, eles não conseguiram pronunciar certo e virou Jati. E o Jaterê, eles pronunciaram errado e virou Pererê. Então, por isso que é a confusão no Brasil. Só eu escrevi isso no Brasil. Só eu. Eu tenho 4 livros sobre o Saci, na visão indígena. Então, Jati Jaterê é o Saci, que é o personagem da floresta. E na África, o personagem que vem na história também é o protetor da floresta.
Então, as pessoas, o Monteiro Lobato escreveu e deu o Ibope que está até hoje. Então, por isso que a literatura nativa é isso, é você trazer conhecimentos para mostrar para a sociedade o que acontece no mundo indígena. Né? E por azar, nos meus livros, você encontra lá o Presente de Jati de Aterê, tem outro livro chamado Ajuda do Saci, depois tem um livro que eu publiquei chamado Saci Verdadeiro, e outro que eu lancei por outra editora chamado Tumpamirim, o Pequeno Guerreiro. Mas nunca você vai encontrar a palavra pererê. Não, mas coloca, fica bonito, porque é uma palavra muito falada, é a mais conhecida no... Então você pode procurar no Google, aperta a palavra pererê. Daí você vai encontrar até pessoas que chamam pererê, com sobrenome pererê, supermercado pererê, lojas pererê, viação pererê, fazenda pererê. Mas é por causa da confusão que as pessoas no Brasil não sabem. Ará, responde aí no alto-falante. Depa, vamos perguntar para ela, ver se ela é, de repente é também. Depa pererê? Ani. Tumpã pererê? Covaé pererê? Eles falaram que vocês não são pererê. Eles também não são. Agora, como o Brasil não conhece a história indígena, não, esse índio está errado. Claro que é pererê. O que é pererê? Então, por isso que é importante conhecer a história indígena para você ver as confusões que acontecem no Brasil, por não saber da literatura nativa. Então, Ará falou que não é pererê. O Tumpão falou que não é pererê. Vocês são pererê? Mas de vez em quando é. Pererê é um palavrão. É um palavrão. E quando você está nervoso lá na aldeia, você usa esse palavrão assim como você usa aqui em português. Ela usa em português e aqui usa em guarani. Etiri pererê. Ela não quer sair, essa pererê, hein? Pererê é um palavrão para você falar assim, ó. Eu falei assim, etiri pererê. Sai daqui, peidorreira, vai para lá. Então, quando você vai falar em português, quando vocês falam, vocês querem xingar os outros, vocês falam assim, ó, ah, vai peidar para lá, caramba. Não tem gente que peida aqui? Ou tem alguém que não peida? Todo mundo peida, né? Então, é saúde. Peidar faz bem para a saúde. Então, pererê é isso. Pererê é peidar. Você entendeu? Então, por isso que nos meus livros não tem. E as pessoas acham bonito quando chegam lá na aldeia e falam assim, ah, eu sei a história do pererê. Vocês têm pererê aqui? Daí as crianças ficam olhando, ué, que isso? Então, a literatura nativa é isso, é trazer conhecimento aos poucos para as pessoas entenderem que está faltando muito conhecimento. Então, quando eu falo da Lei 11.645, é isso, é trazer conhecimento para as pessoas entenderem melhor o mundo indígena. Porque falar sobre o índio, falava antes da lei. Antes da lei já falava mal da gente, agora tem que falar bem, mas para falar bem tem que conhecer. Você entendeu? Então, por isso que eu gosto, sempre por onde eu vou, falar sobre a literatura nativa, tá? Bom, eu não sei como é que está a programação aqui, como é que vai ter mais, e eu vou encerrar por aqui, porque senão, de repente, vocês me enjoam, vocês vão chamar assim, esse pererê vai continuar falando? Então, o pererê vai dar uma sentada. Eu chamo Olívio de Ecupé, sou da aldeia Curucutu, somos do povo Guarani e sou escritor. Estou muito feliz de fazer parte aqui da Unifesp de São José dos Campos, e esse evento foi muito importante porque a gente vê que os jovens, eles estão sempre atentos a querer saber coisas novas. Então foi muito importante a gente discutir a questão da cultura indígena, sobre o problema do racismo, que é uma coisa que as pessoas às vezes discriminam os povos indígenas e não sabem. Então, através desse evento aqui, eu e mais outros parentes indígenas, pudemos falar um pouco sobre o que acontece conosco. Então, por isso que a sociedade precisa valorizar mais os povos indígenas. Então, eu fiquei muito feliz de saber que a Luciana nos convidou
e a gente espera fazer parte de outros eventos para que a gente possa dar continuidade, porque o racismo é uma coisa que eu sempre falo assim, nunca vai acabar. A gente tem que conscientizar para que isso possa estar sempre melhorando, mas acabar não. Então vamos fazer a nossa parte, que é mostrar para a sociedade que o racismo existe, não adianta esconder.